bem. Então hoje estamos com o Cauã. Cauã também, não é? Não sabe nada. Cauã Heleno, terceiro ano da Escola Marciano. Apresente-se um pouco aí, Cauã. Bom, meu nome é Cauê Heleno, eu estou no terceiro ano do ensino médio da Escola Marciano. Além da Escola Marciano, também concilio com um curso técnico na ETEC de logística. Então, eu tenho aí duas escolas para conciliar. No Marciano, eu atuo como acolhedor, vice-líder de sala. Na ETEC, eu atuo como representante de sala. Faço parte de comissão pró-grêmio. Acho que é isso. Como que é? Eu sei que tá lá faz mais tempo, né? Você é no terceiro ano. Você pegou a fase no presencial também. Como que é a escola lá? Você gosta? Dizem que fala muito da questão do protagonismo do aluno. Sim, eu vou pegar três ensinos diferentes do Marciano, né? Eu peguei o presencial no primeiro ano, o segundo ano foi totalmente online, creio eu que vou pegar o híbrido esse ano. Então são três tipos de ensino. No presencial, eu acho que no online também é muito cobrado o protagonismo. O protagonismo é o aluno ter atitude, o aluno ver o problema e achar uma solução para isso, o aluno ir e fazer. Eu acho que é muito interessante porque já prepara a gente para a vida, né? Porque na vida eu acho que a gente precisa ser muito protagonista, inclusive protagonistas das nossas histórias. Sim. Muito se fala da metodologia tradicional. Sei lá, pela minha visão, assim, que eu tenho, cheguei esse ano lá no Marciano, eu vejo que eles colocam em prática bastante mesmo a questão da metodologia ativa, como o pessoal chama, né? E o Bahia, eu nunca estudei lá, fiz o negócio lá pra você entrar lá, mas eu não cheguei a estudar lá. Como que é lá? O Bahia é um pouco diferente, assim. Um pouco não, é muito diferente do Marciano. São vertentes diferentes. O Marciano, ele é ensino integral. O Bahia é uma escola técnica, então são ensinos diferentes. O Bahia é muito aquela coisa, o professor chega, dá a matéria, é isso, 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 a atividade é isso, isso, isso. O Marciano não, ele incentiva a gente a buscar, né? O Marciano, ele coloca a gente como os protagonistas. Sim, interessante. Mas lá no Bahia também tem aquele negócio do curso, né? Como é que fala lá? Do profissionalizante que você faz. Sim, porque são enfoques diferentes, né? O Marciano, por ser uma escola de período integral também, ele foca muito no nosso socioemocional. Então, como que a gente vai ficar, como que a gente vai ser, a pessoa que a gente vai ser, e a ETEC não, ela visa preparar a gente para Uma o profissional. né? Como que a gente vai se portar, tanto é que eu tenho uma matéria chamada ética, e eu tenho aulas de ética toda sexta-feira, que é como se portar, o que eu devo ou não fazer. Interessante, né? o, são ensino integral, aí são quantas horas? São 9 horas, não são? São das 7 às 4. É, É um pouco assustador. Mas eu preciso confessar uma coisa. Quando foi para entrar no Marciano, eu não queria entrar no Marciano. Eu fui obrigado, né? Eu falei, mãe, não, por favor, não me deixa ficar 9 horas dentro de uma escola. E na primeira semana eu já falei, mãe, não me tira dessa escola por nada. Porque eu acho que desde o acolhimento, que é a hora que os acolhedores têm aquela preocupação com você, que eles não te tratam como um número, que o Marciano eu tenho costume de falar, que eles te tratam realmente como uma pessoa, diferente de outras escolas, é, me encantou muito. Dá pra ver que eles se preocupam realmente com você. sim. E eu também, a primeira vez que eu fui lá também na escola, o pessoal tratou bem, porque tem secretaria, não vou nem citar lá, Sim, que tem secretaria que você vai lá, o pessoal, uma má vontade, né? Mas sim. não, lá fui lá. Olha, eu acho que o Marciano em si, ele tem uma equipe muito boa e muito preparada para tudo. Ele tem professores muito bons, ele tem uma gestão muito boa. Porque eu acho também que uma coisa ajuda a outra. A gestão ser eficiente e os professores serem muito bons. Sim. E Porque dá pra ver que não é aquele tipo de professor que fala, ai, vocês aprendendo ou não, meu dinheiro tá na conta. Porque eu já peguei muito professor assim. O Marciano, não. Eles procuram ver se você realmente aprendeu. então, isso que eu ia falar agora, que tem muito professor, eu percebo nos professores lá, que eles têm de fato essa preocupação, né? Tem bastante professor que aceita mudar. Essa questão que eu acho que é bem pautada ultimamente, porque tem professor que não, e mesmo com pandemia, ele se mantém naquele ensino tradicional, que já é, né, já é ultrapassado. Olha, eu acho que se você não mudou na pandemia, você não tem mais salvação.
porque eu acho que a pandemia nos trouxe uma lição de empatia muito grande, de se colocar. Tem muita gente hoje, por exemplo, no ensino online, não tem condições de ter um computador, um celular, não tem um lugar para assistir uma aula. Então, acho que é muito fácil nós julgarmos e falar, ai, é a meritocracia. Quem quer, dá um jeito. E não, não é assim. A É, gente não pode achar bonito, igual eu vi uma notícia recentemente, com o aluno subir em uma árvore para conseguir ter sinal para ver aula. E tinha muita gente romantizando isso. Eu não consigo romantizar isso. Isso a gente pode jogar a culpa em várias vertentes, por falta de políticas públicas, que teve muito tempo para se criar, uma falta de apoio do Estado para conseguir levar uma educação de qualidade, mesmo online, que é o que muitas escolas conseguiram fazer, mas aí a gente vai entrar numa questão de o Estado, ele prefere 1000 vezes mandar verba para uma escola que está numa área central do que uma escola que está numa periferia, por exemplo. E vale lembrar que escolas de periferia são todas aquelas escolas que não ficam no centro. sim, é, o do menino da árvore. Eu vi também, né, esse ano, e teve o Uhum. passado, eu acho que foi o ano passado. E, o menino que foi numa loja e usava o aparelho lá, o tablet lá, para fazer atividade, para estudar, né? É, eu vi também. E essa questão do Estado é Então, bem. assim, eu acho que tem muita gente que romantiza isso. E não, a gente não pode romantizar. A gente tem que criticar. Porque para uma pessoa fazer isso é porque algo falhou em algum momento. Aí a gente vai entrar em direitos humanos. Sim. Todos devem ser iguais, enfim. A gente falhou em algum momento. E são todos que falharam. Então, eu também me senti muito mal. Eu me sinto mal na hora que eu vejo isso. Porque eu também sinto que eu falhei. E você falou dos direitos humanos, eu lembrei da Constituição. Todos são iguais perante a lei, né? Sem discriminação Exatamente. qualquer. E coisa que vem sendo. A Constituição é bonita. Você vê É linda. maravilhoso, mas Pena que não acontece. não é colocado em prática, né? Sim. Teve até o professor, o Bruno lá do Marciano, falando em sociologia das minorias, né? Gostaria de comentar um pouco das minorias? Teve, Olha, eu gosto muito de sociologia. Então, com certeza, eu acho que a maior lição que o Bruno trouxe quando ele comentou sobre as minorias foi que a minoria ela não precisa ser necessariamente um menor grupo de pessoas. Eles podem estar em maioria. Não sei se ele chegou a comentar isso com vocês. sim, até O porque. que é muito assim, complexo de entender isso. Porque uma minoria não é necessariamente um menor número de pessoas. Então. E eu até escrevi uma coluna semanal lá que fala que por pesquisas científicas que todos somos afrodescendentes. Hum, Não, uma grande parcela, né? E esse estudo, inclusive, fala que toda a humanidade atual é afrodescendente, né? Dos Homo sapiens que originários lá da uma região lá que fica a Etiópia, né? Lá da. uhum. Então, não tem ligação com número, né? Com quantidade. Eu acho muito importante também a gente aprender sobre isso, porque são várias pautas que estão em jogo e tem gente que é contra da gente aprender isso, por exemplo, em uma escola. Eu acho que isso é muito preocupante também, né? Sim. Porque hoje, vamos mudando aqui um pouco a vertente. Hoje eu li um estudo do IPEA que 27% da população concentra 1% da riqueza do país. 27% da população concentra 1% da riqueza do país. Isso é muito preocupante, porque essas 27% de pessoas, elas usam muito pouco e participam muito pouco da riqueza do país. Então eu acho que a gente deve também se preocupar com isso. E cerca de 39 milhões de pessoas vivem em extrema pobreza hoje. Hoje. São 39 milhões de pessoas em extrema pobreza, passando fome. O Brasil tem voltado no mapa da fome. Eu acho que a gente tem hoje em dia extrema riqueza e extrema pobreza, e a gente vê isso muito escancaradamente, e é uma coisa que já caiu na nossa rotina. E você tinha falado da escola, que tem gente que acha que não deve. Não. E tem a questão também dos livros. Os livros de história que muitos são preconceituosos, você não acha? Com certeza. Tem livro que fala lá dos indígenas, né? Uhum. É, dos indígenas, e falam lá do canibalismo também, que e a gente lá
na rede Camões lá, conversou com um índio, e ele falou que não, que os livros são preconceituosos e que eles não comem os seres humanos lá da mesma espécie, né? Então, eu achei bem interessante, sabe? Com certeza. E você gostaria de comentar um pouco mais desse assunto? Senão a gente... Eu não tenho muito conhecimento, mas se também não me engano, a palavra indígenas também não é muito certo. Eu acho que o Bruno já também me explicou isso, mas eu não consigo lembrar agora qual que é o certo. Mas eu não consigo comentar muito sobre isso, mas eu tenho a certeza absoluta, eu sei que os livros de história são sim preconceituosos. Infelizmente, felizmente, isso vem mudando, eu acredito. Com certeza. Você falou dos indígenas, não, é porque índio que seria meio errado, né? Com os portugueses, Isso. achava que era a Índia, chamou de Índia. Né? E então a gente fechamos esse assunto. Acho que é um assunto que tem que falar, tem que se comentar assim, não. E são várias, inclusive as minorias, né? Com certeza. Existentes no Brasil. Até o Bruno tinha até comentado naquele, não sei se você viu lá, preconceito. Existe racismo no Brasil? Não sei se você tinha visto lá do lá que ele comentou, respondeu lá. A gente mudar um pouco de assunto. Falar sobre, sei lá, que um assunto bom aí pra falar? Porque inclusive a gente marcou isso daqui em si, não, eu tava lá, primeiro você quer participar? Foi um pouco em cima da hora. É. Mas que você gostaria de comentar algum tema específico, assim? Cara, eu gosto de falar sobre tudo. Então, o tema que você trouxer aí. Ou trazendo um pouco da rede. Fazia um tempo já que eu queria comentar da rede de jornais aqui. Em Uhum. especial, como a gente é do meio aí do Marciano, o jornal Quincas Borba. Que para quem não conhece, é o jornal que, digamos, que eu levei lá para desenvolver lá no Marciano, filiado à Rede Camões, que criou em 2020, em meio à pandemia, com o professor Antônio. Você gostou de participar? Eu vi você precisou sair, não nos detalhes, mas o que você achava do jornal, cara? Você fale, você dá até medo, mas fale sinceridade. Bom, exatamente, eu precisei sair por uns motivos pessoais, né? Então, hoje eu não sou mais integrante do jornal Quincas Borba, mas sou muito grato em ter participado, em ter a oportunidade, né? E, cara, eu gostei bastante, porque eu acho que o jornal também, a gente voltando no assunto, mostra não, mostra o protagonismo dos alunos, porque a gente foi atrás, a gente corria atrás das pessoas para entrevistar, tópicos, perguntas, né? Então a gente tinha uma autonomia no jornal que ou era a gente que deveria realizar as funções designadas para a gente, né? E não existe, não pode, não poderia existir o jornal Quincas Borba com uma pessoa. O trabalho feito tudo lá é coletivo, é com todo mundo lá. Você vê que sempre cada matéria Sim, é sempre feita, não é só por uma pessoa, então sempre passa por uma parte de uma pessoa, depois outra faz uma revisão, sabe? Então tinha bastante desse questão do grupo, do coletivo, né? com certeza. Teve, Um dependia do outro. sim, né? Teve alguma matéria, alguma entrevista que você mais gostou? Se não tiver, Teve. Com a Patrícia, vulgo minha prima, puxando um pouco de sardinha, porque ela falou uma frase que me marcou muito. Pessoas que querem resultados grandes não podem aceitar. Não, perdão. Pessoas que querem. resultados grandes não Agora, eu podem esqueci, fazer. no meio da frase, eu esqueci o que ela falou. Peraí, Pessoas que querem resultados grandes não podem fazer apostas medíocres. perdão, é isso aí. É, Isso me marcou muito. E eu acho que é verdade. Eu acho que se a gente quer algo grande, se a gente tem um sonho grande, a gente não pode aceitar nada abaixo disso, né? sim, Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu me cobro demais, quem me conhece sabe. Então, se eu tenho que fazer isso, eu quero fazer perfeitamente bem. Então, eu estudo em duas escolas e eu tento fazer as coisas melhores possíveis. As minhas notas na ETEC são muito boas e as minhas notas do Marciano eu tento melhorar a cada dia, mas também não são notas ruins. É 8, 9, 10. que bom, né? E, inclusive, aquela frase foi até o título da matéria, né?
Qualquer coisa, não, foi até o título da matéria, mas eu também gostei bastante da entrevista. Eu acho que foi bem enriquecedora, né? Teve Uhum. uma também que você não pôde participar, infelizmente, mas foi a do Santiago. Não sei se você ouviu alguém comentando dessa entrevista com o Santiago. Alguém do jornal. Você chegou a ver? Não. Mas eu tenho que frisar uma entrevista aqui que eu acho que foi a mais importante, que foi com o Cortella. Cara, você realizou meu sonho. O Cortella ele é legal. E não, e É ele um mito. dizem o mestre. Zerou a vida. Mas você acredita que eu gosto bastante dele, acompanho. Mas entrando em uma questão aqui, você acredita que tem gente que fala que ele é o filósofo das obviedades? Que ele fala o óbvio. Eu tava lendo, não sei quem, não sei aonde, Então agora eu vou te refutar. peraí, Vamos lá. colocou uma frase dele. É uma frase que não lembro. É que fala sobre o tempo. Aí tava lá embaixo que ele fala muito coisas óbvias. Eu continuo gostando dele. Acho que obviedades precisam ser ditas. Comente. Qual filósofo hoje em dia que fala obviedades? E eu acho que é uma questão filosófica. O que é o óbvio? Então, você não O acha que o que óbvio é? precisa ser dito? O óbvio precisa ser dito. Não. Porque são poucas pessoas que se predispõem a dizer o óbvio. E o óbvio é o que tá óbvio, mas as pessoas têm que não enxergam. Exato. Tem gente que não consegue enxergar o óbvio. Então, e precisa ser dito, eu acho que sim. Mesmo assim, eu continuo discordando que o Cortella fala o óbvio. Então. Mas não, Mas ok, é a minha opinião. sim, tem coisas que de fato, mas precisa ser dito. Com certeza. E ele sim fala coisas bem importantes e que não são óbvias e que nos faz refletir de verdade. Então, Sim. então eu acho que realmente não seria, tem por que também falar que ele é o filósofo de obviedades, né? E eu É vi, igual ao Karnal. eu ia falar disso. Tem gente que também não consegue gostar do Karnal. Eu não entendo quem não gosta do Karnal. O Sabe, cara, pra mim, é. nossa, inclusive foi nesse mesmo, nos comentários lá que eu vi ele, referindo-se ao Cortella, e o Careca, e o outro Careca são filósofos de obviedades, referindo ao Karnal. Sim, eu vi, você também, você gosta É a bastante, opinião da pessoa, né? sim. Você gosta bastante do Karnal também, né? Gosto. Muito. Acompanho o Karnal há muito tempo. Qual é o Karnal, né? E você falou, como muita gente não gosta dele. Você vê, não sei se você chega a ver, quando ele responde algum comentário, ou às vezes em alguma fala, algum debate, ele usa muito a ironia, né? Eu acho interessante a ironia dele. O Ele Karnal, ele tem um sempre. vídeo sobre isso. Não sei se você já chegou a ver. Não. Que ele fala sobre críticas e ofensas. Se você recebe uma crítica e você sabe que você não faz isso, então não tem pra que se preocupar. Se você recebe uma crítica e você faz isso, então não é uma crítica. É a verdade. Ele tem bastante vídeo desse, né? Eu paro e observo. Não é verdade. Não é, então. Se não é verdade, não tem por que você se afetar. E se é verdade, é a verdade. Tá piscando, Luiz. Então, é, nos comentários, nas coisas que ele responde, que tem bastante essa ironia, né? Sim, E tem gente que não entende essa ironia dele, né? verdade. Porque e é interessante, inclusive, como que ele consegue, né? Assim, bem na frase, deixar explícito. Mas tem gente que não enxerga. Exato. Mas eu acho interessante. Eu também. E o Clóvis? Clovinhos de Barros, filho. O que você acha? Cara, eu acompanho pouco. Tem gente que não gosta. Não, Eu acompanho bem pouco. Eu acompanho assim mais Karnal, Cortella, e agora eu comecei a acompanhar também a Gabriela Prioli. é Não sei naquele se você conhece. faz lá o. Aquela loira que apresenta um programa juntamente ao Karnal e eu esqueci quem mais, na CNN, que eu acho que é CNN Tonight. É, Eu não lembro que dia que ela apresenta, que é de noite. Então eu comecei a acompanhar aí mais Gabriela Prioli, Karnal e Cortella. sim.
Eles apresentam os 3 lá, né? É. O É que HD. assim, eu acompanho mais pessoas com quem eu me identifico. Sim. Em todos os viés, vamos dizer assim. Sim. Que eu não vou politizar isso aqui, né? Não, mas eu acho que tem que ser falado. E o outro lá, o Clóvis. Mas você já viu alguma coisa dele, né? Eu vi muito pouco, sendo bem sincero. Pra não dizer nada, é muito pouco. Então não teria uma prioridade pra falar dele. Não, Mas ele também é interessante. Eu acho que é legal. Você chegou a ouvir falar, ou ouvir o podcast dele? Inédito. não. Põe. Escuta lá, eu acho legal. Tá, pode Com- deixar. tá? Ele é o menos conhecido entre o Karnal e Cortella. Ele é mas Sim. ele tem bastante uns livros conhecidos aí também. Eu acho que um deles é o A Vida que Vale a Pena Ser Vivida. Acho que é esse. Eu acho interessante. Você falou que você acompanha mais pessoas que você se identifica. E você acha que a gente não. Eu acho que sim. Você acha que a gente não deve acompanhar pessoas que a gente não se identifica? Pra gente ouvir opiniões, ideias diferentes? Exato. Espera aí, que eu vou agora formular a minha frase. Eu acompanho pessoas com quem eu me identifico, porque pessoas que eu me identifico geralmente refutam opiniões que eu discordo. Explique melhor. Explique, por exemplo, eu não gosto de X. E eu preciso te dar motivos para te mostrar que eu não gosto de X. Essas pessoas mostram também que não gostam de X. Então eu vou acompanhar para eu também ter argumentos na hora de falar. Porque hoje em dia eu acho que é muito simples de falar, ai, não gosto disso, eu saio falando não gosto disso. Não, eu acho que para você poder falar de alguma coisa, você tem que ter uma base. Você tem que saber o que você está falando. Eu Tem acho coisa- que esse é um problema muito grande. Hoje, com a internet, muita gente não sabe o que está falando. É. Muita gente discorda de estudos científicos, por exemplo, por conta de fake news. Tem muito negacionismo. Exato, exato. E. É, né? Mas por que tem esse. Você acha do negacionismo? Por que tem? O negacionismo é uma coisa complicada que nem eu consigo entender muito. Porque você tá lá mostrando dados, você tá lá mostrando, ó, é isso, isso, isso. Só que eu acho que as pessoas estão numa ignorância tão grande que elas não conseguem ceder. Hoje, quando a pessoa discorda de mim, eu falo, vai, vamos lá. Quais são seus pontos, quais são seus argumentos, quais são os estudos? Porque eu gosto de falar coisas baseadas em estudo. Sim. É isso? Tá bom. Se for baseado em estudo, me convença. Agora, se não for baseado em estudo, fica um pouco difícil. Tem muita gente que está cega. Eu iria falar de política agora, um exemplo, mas acho que todo mundo que está assistindo já vai entender o que eu vou me referir. Pessoas que estão com tanta raiva de um determinado partido político acabam ficando cegas por fake news, apenas por não gostar disso. E aí as pessoas eu acho que estão no extremo. Ai, se você não gosta disso, você gosta disso. É, Cara, é isso aí. é ridículo isso. Sim. Não é porque eu não gosto disso que eu vou gostar disso. Eu não posso não gostar dos dois. Eu não posso fazer críticas aos dois. Se Eu nem discordo de muitas coisas. Mas quando uma pessoa faz algo certo, eu sei elogiar. Vou falar, não, meus parabéns. Concordo com o que você fez. Agora, se a pessoa só erra, fica um pouco difícil, né? nem citando nome de partido nem político, né? Não, eu não tô citando nomes, não tô citando nada. É. Mas é isso. Eu acho que isso se aplica a tudo, né? Muita gente também prefere acreditar no WhatsApp, no Facebook. Você acha que Muita gente, as pessoas preferem acreditar na sua própria verdade. o que ela acha? Ah, eu acho que é isso, então pronto. Eu acho é melhor do que a pesquisa científica. É complicado, né? E da pesquisa científica, você acha que a religião contribui? Religião, em modo geral, não especificamente. Por favor. Você acha que a religião ela contribui um pouco para esse negacionismo da ciência? Cara, você tocou num ponto muito delicado. Religião, vamos lá. Sim, É complicado mesmo. a religião ela é uma coisa que muitas pessoas. Eu preciso formular essa frase, porque senão amanhã eu vou aparecer cancelado, mas espera aí. A religião ela Vai responder contribui, também. ela. Não, Não, eu vou responder, com certeza. Uma entrevista eu tenho que estar apto a responder tudo que você me perguntar. é uma conversa, se É, quiser. a religião, ela.
influencia muito na vida das pessoas. Em todos os aspectos. Todos. Sem exceção de nenhum. E você sabe do que eu tô falando. Então, acho que se uma determinada religião decide ser negacionista, fala não, 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 não. As pessoas preferem acreditar na religião do que na ciência. Porque religião já entra naquela coisa de fé, mexe em muita coisa a religião, né? Mexe em todos os aspectos da sua vida. Tem o lema lá. Eu não queria citar, porque eu não lembro de onde que é esse lema. Eu gosto sempre de falar de onde que é. Mas eu tenho que citar. Ora et labora. Ora e trabalhe. Eu acho que deve-se conciliar esses dois, religião e a política, né? Tem que usar bem, Estado laico. usar bem não é a política, Mas peraí. ciência. Mas agora, indo para religião e política. Nós vivemos em um Estado laico. Eu acho que nós não devemos ter política misturada com religião. Porque, por exemplo, nós temos se eu tenho uma determinada religião lá dentro, eu não estou representando as outras. Então, e aí? Por exemplo, se eu tenho uma religião evangélica dentro do Congresso, um exemplo, eu não estou representando os Budas. A gente fala, ai Deus, tá, mas e o Deus do Buda, quem é? Entendeu? Ele não se vê representado lá dentro. E você acha que tem muito... entrando em questão política. A gente vai ter que entrar, Você acha que tem muito político, tem muito político colocando religião nas suas palavras, nos seus Com certeza. discursos morais, né? Eles usam a fé para se eleger, muitos. Sim. E muitos pregam a honestidade, o amar ao próximo, mas acho que muitos também não praticam isso. Eles entram lá, eles são corruptos, eles não respeitam o próximo, não respeitam uma opinião diferente. Muitos não acreditam nem no coronavírus, por exemplo. Tem pessoas que não acreditam, que falam que é uma gripezinha, que é um vírus, então, tipo, é complicado. Hoje, não tô fazendo uma crítica, estou apenas falando, o nosso presidente, ele segue uma vertente religiosa. Ele é um político que se dizia liberal, mas ele se elegeu muito falando de Deus, essas coisas, entre outros, correto? Sim. Então eu acho que isso já é um pouco complicado. Sim. Eu acho que críticas ao nosso presidente precisam ser feitas, e eu falo com a minha palavra, assim, que há o que criticar. Olha quanta mas, por exemplo, é o seguinte, eu tenho críticas a todos os políticos, não é A e B, eu tenho crítica a absolutamente todos, e não é porque eu não gosto de um que eu vou gostar de outro. Então. A reforma política é necessária, pronto, falei. Hoje em dia nós temos 77 partidos no Brasil, sendo que apenas 33 são registrados. Precisamos de uma reforma política urgente. Você acha que existe ou pode vir a existir? Eu tenho a minha opinião já sobre isso. Político bom, vamos dizer assim? Cara, vamos lá. Pode vir, mas se os jovens de hoje em dia resolverem entrar em política. Isso que eu vejo muito no meu círculo é que muita gente fala assim, ai, eu não gosto de sociologia, ai, eu não gosto de filosofia. E eu acho que é exatamente isso que o Estado quer. O governo quer isso. Ele não quer que a gente pense, ele não quer que a gente critique, porque o governo não dá educação, porque a educação derruba o governo. E muitos falam, eu não me meto em política. Mas só com isso já tá... Mas olha, vamos falar, a gente tá falando muito de filosofia e sociologia aqui. Isso é política. Hoje não tem como não se falar de política. A ética, a moral. Ética, moral. O que fundamenta a ética, o que fundamenta a moral, aí a gente vai entrar numa coisa mais filosófica. Mas é o que a gente vai entrar no saber votar. As pessoas reelegem muito as pessoas e têm medo do novo. A gente tem muitas pessoas que são boas, que se dariam bem na política, mas as pessoas continuam insistindo nas mesmas, que com certeza roubam, e as pessoas sabem, e as pessoas acabam defendendo. É o famoso político de estimação. Qual que foi o... Não sei se... Mas,
desculpa te interromper. Vou citar um assassinato. Não tô passando pano. Mas Marielle Franco. Vamos lá. Ela não foi assassinada à toa. Não foi um simples assassinato. Ai, o meu carro levou sei lá quantos tiros, meu motorista também, do nada. Não, isso não acontece. Provavelmente foi assassinato. E até hoje não encontrou quem matou Marielle Franco. É assim, é revoltante isso. Porque às vezes as pessoas tentam realmente ser boas, mas não conseguem. Porque as pessoas não tiram os antigos de lá. Sim, um bom exemplo aí que você citou. E quem não me garante que não foi pessoas da própria política amando disso, né? Exato. Nada é em vão. Nada é por acaso. Ainda mais uma vereadora, uma das vereadoras mais votadas do Rio de Janeiro, ser assassinada. É. O carro que matou ela estava na frente do local em que ela estava. Então estava esperando ela. Não tem como falar que foi por acaso. E sabe o que vai acontecer? Isso não vai dar em nada. Isso já não deu em nada, né? Porque no Brasil, infelizmente é assim. É. Aqui eu não lembro qual ministro, eu acho que foi o ministro Barroso que citou isso. Que na Itália, a corrupção lá já se deu por vencida. Aqui no Brasil, a corrupção se dá por vencida e ainda quer vingança. A corrupção, ela busca prender até mesmo os que te fizeram, entre aspas, mal, para não te fazerem novamente. É muito complexo. Tem uma frase. Ah lá, de novo eu não lembro, mas eu não sei se é do Montesquieu, mas é uma conversa. Então, direito não é. Tem lá a frase: o poder freia o poder. Será? Será que Sim. o poder freia o poder? O poder freia o poder. Com certeza. Uma coisa que com certeza também, é aquela, acho que é a outra parte da frase que fala lá que o homem que não sabe, homem e mulher, controlar a política não, o poder, ele acaba, né, coisa que acontece sempre. Quer Pois saber é. assunto político? Ou, Tanto faz. mas, Se for só assunto político, a gente vai ficar muito tempo aqui. E eu não me importo. mas eu acho que deve ser falado, sim, viu? Rio Deve Claro, ser falado, por exemplo, a falta de políticas públicas para lidar com a Covid-19, sim. por É exemplo. questão política, bem comentada, bem atual, né? Aqui em Rio Claro mesmo tivemos um escândalo de corrupção, Ah, que foi para o Brasil inteiro. 4 milhões de reais para uma empresa aparentemente de fachada. Isso não sou eu que estou falando. Isso foi aberta uma CPI, né? Uma vereadora, a vereadora Carol Gomes, presidiu isso, mas, como sempre, não deu em nada. E cadê os 4 milhões? sim, teve até no tempo da eleição, nem citando qual era o cara que estava se elegendo, foi Sim, na rua gritar. exato. Gritar na frente da prefeitura, né? Você chegou a ver? Cheguei. Não é como nem citar nome, né? Pra falar Então. no carro. Mas eu acho que a gente deve falar sim. Sim, Se a gente não falar, é isso que o governo quer, que a gente não fale. Graças a Deus a gente não tem censura no Brasil ainda. você acha, Ainda. você acha que esse negócio dos 4 milhões ajudou na troca do prefeito? Não só isso, como também isso. Perdão, voltei. Sem Voltei, tá me problema. ouvindo certinho? Sim, sim. Eu acho que vai dar um trabalho, mas me desculpa, me perdoa. Dá um trabalho pra editar depois, mas Ai, desculpa, sinceramente, aqui minha mãe me ligou aqui. não tem problema. E eu tinha avisado ela. É sempre assim, né? Se a gente tá em casa. Mas então a gente. Depois eu paro. Vamos lá. Pera aí, aí eu paro o corte aqui. Pode comentar. Aqui. Já que eu vou fazer Então, esse corte mesmo, né? Então dá pra. vamos lá, a gente tava na troca do prefeito, né? É. Se os 4 milhões ajudou na troca do prefeito. Então, eu acho que também foi um dos fatores que contribuíram para isso. Eu achava que o nosso senhorzinho prefeito
iria ficar, eu realmente. Mas por pouco também, né? É um pouco complexo também, porque meu irmão também acabou trabalhando pra ele, mas enfim. Por Na exemplo, eleição passada, é, pro ex-prefeito. é. No que ele trabalhava? Ah, ele ajudou na campanha. Mas Hum. depois não deu certo, enfim. Não vamos entrar nisso, né? Claro, não dá. Não. Complexo. Você sabe que eu não vim de Rio Claro, né? Eu não nasci aqui. Eu nasci em São Paulo e eu mudei pra cá, pra Rio Claro, em 2016, na época da campanha. E você sabe qual é a fama de Rio Claro? Então, a fama de Rio Claro é a fama que é a cidade do 171, né? Que é a cidade do estelionatário. Eu confesso que eu fiquei um pouco chocado quando eu mudei pra cá, porque eu falei, meu Deus, todo mundo é estelionatário nessa cidade? Confesso que fiquei espantado. Não sei se você sabe, mas da história da, ma- Não, mas depois você me conta. da maçonaria. Sei. Ah, com certeza. Você sabe, né? Sei de tudo. Você sabe de tudo. Liberdade, fraternidade, igualdade, né? Se eu não me engano, é esses três. Sim. Então, e o que você achou de Rio Claro quando tu veio pra cá? Sendo bem sincero, eu acho que é uma cidade um pouco estranha. Um pouco estranha em diversos aspectos, assim. Por que que é estranho? É porque, primeiro, que eu vim de São Paulo, né? É, velho. Então, eu realmente iria achar estranho, mas eu acho ela travada em muitos aspectos, né? Sim. Tipo, em questão de modernidade, chegar a outras coisas, comparado com as cidades da região aqui. Rio Claro é a que se menos ouve falar, comparado com São Carlos, Araraquara, que são cidades do mesmo porte que Rio Claro. É uma cidade, acho que é a subdesenvolvida, né, da região, que são as outras desenvolvidas. Tem um título de Rio Claro, não sei se é cidade, eu não lembro, mas tem um título, né? E Rio Claro, será que é? Você acha que Rio Claro, do tempo que Hum, você ficou pra cá, que eu sei que você já não estava aqui antes, mas você acha que Rio Claro continua sendo a cidade azul, como, não, como dizem? não, A gente vê o Lago Azul não é mais azul, o céu nem é o mesmo de antes. com certeza não. Nossa, é complicado. Uhum. Claro, é. Mas você acha que a educação, pelo menos, o que você acha dela? A educação aqui em Rio Claro, É, da região de Limeira. eu acho a educação muito boa daqui do interior, principalmente escolas estaduais. Eu acho que escolas estaduais daqui são muito mais preservadas, tem muito mais um ensino de qualidade do que da capital. Lá na É, capital é feio, embora faça 5 anos que eu não estude lá, né? Mas lá as escolas são, assim, dependendo, dá medo, né? Então eu acho que é complicado. eu conheço um menino de lá e ele um tempo tava falando que ele foi pra lá, se mudou pra lá pra uma escola de lá. Você conhece? Eu não sei se conhece. Plínio Airosa, nunca ouvi falar. Não. Então, e, e fala que lá é ruim, que tem. Com certeza. Mas eu não sei. A educação daqui é muito melhor em questão de ensino fundamental e ensino médio. Questão de faculdades, eu acho que as de lá acabam se superando, né? Tipo USP, Ah, o UFABC, Unifesp, acho que acabam PUC superando. E as também. particulares também, né? Porque não vou citar nomes de particulares, mas se a gente comparar uma particular do interior e uma particular da capital, embora tenha um preço mais elevado, com certeza uma da capital vai te dar muitas oportunidades melhores, né? Sim. Tem São Carlos, né? A UFSCar também. Que é bem Sim. comentada também. É. Pública. Bastante. E a população de Rio Claro, quantos? 210 mil? Se eu não me engano, é 210. Sim. E tem bastante escolaridade. Você acha que tem muita escola pública? Muita gente que vai em escola particular, quer dizer? Porque Aqui em muito, Rio Claro, porque muito se fala, né, de escola. Ah, eu vou citar nome de particular. Muito se fala, "Ah, meu filho ele estuda no tal Purista. escola. Nossa, meu filho ele é do Eduque. Inclusive um monte de gente, eu já ouvi falar mal do Eduque. Ai, meu filho estuda em escola particular, mas o aluno que tirou 1000 na redação aqui em Rio Claro saiu do Marciano. Tá. Acho que não preciso falar mais nada, né?
Então. E ouvindo, esses dias eu tava vendo, de alunos que estudavam lá, no Eduque, falando que a escola é uma porcaria, mas os outros continuam. Eu acho bom você não falar isso. Eu acho bom você cortar essa parte, mas ok. Não, é o relato dos alunos, eu nunca fui de lá, não sei se de fato é o que dizem lá, mas não vejo É problema um não. pouco complicado, né? Por que você só vai falar mal de escola particular e de escola pública? Quer dizer, né? Eu falo mal de escola Eu acho pública, que a escola pública ela também tem uma imagem muito errada aqui no interior. sim. Tem muita escola que tem uma fama ruim, que fala escola, pior escola, mas que são boas, que os professores, né? É que também tem escolas que têm uma gestão boa, mas professores nem tanto, e tem escolas que têm professores bons e uma gestão não tão eficiente que não apoia os professores. Então acho que é uma cooperação, né? Conheço uma escola assim. Eu também. E Então acho que é complicado. você acha que tem da parte do governo, você acha que até se comentou, um investimento nessas escolas, na parte do estado, na escola estadual? Então, Porque em para o interior é Piracicaba, maior. por quê? Ah, mas porque em Piracicaba, por exemplo, tem escola que não tem eu acho que é em Piracicaba. Não tem uma estrutura boa, né? Não tem um investimento. Mas você acha que tem muito disso ou não? Com certeza. As escolas, igual eu te falei, também depende de uma coisa de bairro, depende de quem conduz a escola, depende da gestão. Então, eu acho que depende de inúmeros fatores para uma escola se sair bem, né? E eu não sei se foi 1,5 milhão ou 2,5 milhões no começo do ano, a doação para as escolas. Você chegou a ver alguma coisa disso? Dessa doação? Cheguei, De, cheguei. acho que Ano passado também eu sei que chegou verba. Então, assim, a verba chegou. Pelo menos para escolas que eu conheço, a verba chegou. Agora, se chegou em São Paulo também, eu não tenho contato com ninguém de lá, assim, a não ser minha família. Eu não sei. E os alunos? Será que te. Porque veja bem, você vai nas escolas, é, questão da alimentação, né? Estão dando aquele negócio que tem R$ 50 por mês. Economizaram bastante. O fato é que economizaram Sim, bastante. Nós sabemos que houve sim um maior investimento na questão da saúde, com certeza. mas eu acho que muito se economizou na questão da escola, né? Cara, agora é um tópico complicado. Você falou da alimentação. Tem Não, mas gente que só vai alimentação pra é, escola, por então, exemplo, tem gente que só vai pra escola pra comer. sim. E você falou em questão dos alunos. E como é que funciona? Voltando um pouco na escola, eu acho que as pessoas falam, ai, mas tem aluno que não tá nem aí pra nada. Às vezes ele até está, mas ele tem tantos problemas no externo, no socioemocional, na vida dele, que ele acaba não conseguindo focar na escola. Às vezes ele quer um futuro, ele tem um futuro promissor, mas ele também não achou alguém que incentiva, uma escola que tem uma gestão de professores bons, e os problemas que ele tem fora da escola, Sim. na Você vida falou, externa dele. você falou que a gente sai que tem gente que sai pra escola para comer. Sim, e como é que ficou isso, né? Muita gente Não não, ficou, né? Ficou mas passando fome. por mais que Tá tenha, entre os 39 milhões. por mais que tenha o R$ 50 por mês, tem gente, muita gente que não pegou, muita gente pegou, mas também que não pegou. Olha, vamos ser bem sinceros. Hum. Os R$ 50 que o Estado, que o governo dá hoje em dia para alguém, não consegue, né? A pessoa não consegue fazer uma alimentação, que R$ 50 dá para o quê? Nem uma semana, eu acredito, né? Porque você vê também que é complicado, né, para uma pessoa, mesmo que ela tenha um celular às vezes compartilhado, é difícil para algumas pessoas a questão do lugar, do espaço adequado para estudar, né, desse meio online aí. Eu ouvi um relato recentemente de uma professora falando que tinha uma aluna que, para estudar, né, ela veio de outra escola, né? Ela falou que essa aluna, por exemplo, vivia numa casa que era tipo 2 cômodos e um banheiro. E aí a aluna não tinha um quarto para ela, sim, tudo bem, não tem um quarto para você, mas para estudar é bom você ter um lugar, né? E essa aluna tinha que ver a aula assim, no meio de todo mundo, junto com todo mundo, e às vezes as pessoas estão conversando, a televisão ligada. Então, assim, eu acho que isso também influencia muito.
de como o aluno vai se portar. É complicado, né? Você acha que muitos alunos, você acha que bastante gente desistiu, deixou de estudar? Com certeza, eu acho que esse vai ser o índice de evasão escolar maior desde, sei lá, 30, 40 anos. É. Eu tenho que fazer uma pergunta que eu falei que eu ia fazer lá no do Ronaldo. O que você acha de cópia de resposta da internet? Vixe, calma aí. Vamos lá, é complicado esse tema. Não é muito, não, né? É assim, tem alunos que sabem a resposta e vão na internet apenas para conferir. Tem alunos que, ao pesquisar na internet, pega a resposta e entende o conteúdo. Tem aluno que não tá nem aí para nada e pega da internet. Mas acho que isso já acontecia antes de ser online. Mas agora intensificou mais, Não, com certeza. bem mais Tem um fácil. site aí que o pessoal usa que esses dias fizeram uma brincadeira falando que ia sair do ar e a gente passou mal. O Brian, né? Pode É, falar, é o Brian. é. E Mas agora eu acho que, ó, também. sendo bem sincero, eu acho que um aspecto é até que aceitável. Mas aí a gente vai entrar numa coisa que cópia é crime. Então, eu acho que você ir pegar da internet para você ter uma base, ok, beleza. Agora, você fazer cópia é crime. Isso aí é crime. Se você, por exemplo, for fazer um TCC e colocar uma cópia, você sai de lá algemado na sua apresentação. Plágio, né? É. E eu ia comentar, mas acabei esquecendo. Mas tem muito aluno que sim, que pega a referência, que, né? Ah, lembrei. Mas hoje está muito mais fácil. Com Você vai lá certeza. no formulário que o professor passa, você copia, tá? Copia, Cola. cola no Google, ó. Já entra no Braille, né? Tá muito mais fácil também. Mas aí a gente entra. Se tem lá a resposta, é porque também o professor acabou pegando da internet, né? Então acho que a gente não pode apenas responsabilizar os alunos. Os dois estão errados. É, O professor, o certo é o professor formular uma questão. É, mas não. Com base em seu texto. É, agora, não, eu acho que até não tem problema pegar um texto para referência, né? Não, um texto da internet, tudo bem. Agora eu acho que o problema está em pegar a resposta da internet. Porque eu acho que dificulta muito mais se o professor fizer uma questão para o aluno responder, e principalmente se for aquela questão sem ser de opção, que é de alternativa, né? Fazer uma questão de semanas, isso, ser questões que tem que realmente escrever a sua resposta. Sim. Tá tudo lá, né? O professor pega de lá. Infelizmente. E E isso vira um ciclo vicioso. o Professor pega, uma pessoa posta lá, o professor pega de lá, passa para o aluno pega de lá, passa a resposta e por aí vai. professor finge que ensina, o aluno finge que aprende. Exato, o professor finge que ensina, o aluno finge que aprende, tira nota. E É, aí, você sabe quando a gente vai ver o reflexo do que está acontecendo hoje? Porque hoje eu acho que a desigualdade social ficou mais escancarada que nunca. A gente vai ver o reflexo daqui 10, 15 anos. Que é quando o pessoal que está começando a alfabetização agora vai surtir os efeitos lá na frente, porque é o momento mais importante da vida dos alunos, eu acho, que é a alfabetização. E quando você está saindo do ensino médio, você está indo para o vestibular. Que eu já acho que vestibular é uma coisa muito errada. por quê? Por quê? Porque eu tenho a capacidade de debater sobre muitos temas, por exemplo. Consigo debater sobre muita coisa. Mas se eu não for bem em uma prova, em um determinado dia, que eu posso não estar bem por pressão psicológica, que eu posso, ou simplesmente não estar bem, estar com, sei lá, uma simples dor de cabeça, aquilo vai me deixar mal, aquilo não vai me fazer entrar em uma faculdade por causa de um dia da minha vida que eu não fui bem. Sendo que eu fiquei o quê? 14 anos na escola. Por causa de um dia, eu vou ser julgado por causa de um dia. Aí entra na questão que o professor Ronaldo estava falando, não sei se para você, mas das avaliações, das provas que são diagnósticas e as outras classificatórias, né? Eu discordo um pouco das duas. Não, mas eu tô falando que tem essa questão, porque Não, tem sim, as a provas. classificatória é aquela que eles avaliam se você tem uma capacidade. Não, peraí. Perdão. A Aqui vai. diagnóstica você teve aquele número de acertos, é isso, ponto. E tem a outra que é. Então, por que o aluno acertou uma difícil e errou uma fácil? Aí vão deduzir que é chute, que é aquela coisa mais difícil. Mas eu acho que as duas estão erradas. Eu acho que deviam ser avaliados os alunos como um todo. Por exemplo, tem ensinos fora do Brasil que eles avaliam o aluno como um todo, como eles saem em matérias extracurriculares, cartas de recomendação. Então, eles avaliam o aluno como um todo.
não apenas as notas, ou sua Que- posição em uma lista. Dizem que é agora essa questão de avaliar mais ah, como o aluno aprende, como que ele vai responder uma questão, as habilidades, né, que o pessoal fala. É o E novo currículo. dizem que é esse novo currículo. Eu não estou nesse novo currículo. Você É. está, eu não. Entendeu? Eu não vou pegar. Mas Mas será que eu vai ser sei que colocado em houve muitas prática? críticas. Sim. Então, é Tem difícil. coisa boa também, né? Mas sabe quando a gente vai saber se está funcionando? Quando as pessoas que estão pegando o currículo se formarem, tipo vocês. Então, daqui 3, 4 anos que a gente vai saber isso. Para saber se funcionou. O ano que vem também, né? Vamos ver se os professores, Só se a que vocês estão gestão colocar aprendendo em esse prática. novo currículo online, né? Sim. Já está tendo uma defasagem também nesse ensino, né? Isso é verdade também. Mas a gente nunca vai ter 100%. Eu acho que também vale ressaltar isso. Mano, Nunca. sim. E pra gente finalizar, acho que tirando aqueles cortes vai dar mais ou menos 50 minutos. Que você falaria como a solução para como para a política, entrando na política, olha só. A Ou solução então a para a educação. política. Pode ser os dois? Pode. Vamos lá. Pra você deixar uma conclusão sobre o tema. A solução para a educação está na política. Nós precisamos de jovens hoje em dia, jovens como a gente como a gente, na política e que se interessem pela educação. Porque daqui 15, 20 anos ou até menos, quem vai estar aí dentro de uma escola são nossos filhos, mais para frente nossos netos. Então a gente precisa de jovens hoje em dia que se interessem por política. Que entrem na política para poder mudar. Se a gente não concorda com alguma coisa, a gente tem que mostrar o protagonismo, a gente tem que ir lá e fazer. Então, se a gente quer mudança hoje, ela tem que partir da gente. Sim. Sempre tem alguma coisa para comentar. Você acha que os jovens estão cada vez mais se distanciando da política? Sim. Eu, por exemplo, sou uma exceção. Porque tem gente que fala que é chato, tem um certo preconceito. Mesma coisa que aquele negócio de você falar pra alguém, vou fazer filosofia, como é o seu caso. É, Entende? Então, eu acho que assim, os jovens falam que é chato, que não é isso, mas eles têm que entender que se não fosse a política, eles não estariam onde eles estão hoje. E tudo é política. Não é o pessoal que cobra tanto a democracia? então. Democracia é o quê? E estariam melhor ou estariam pior, né? É graças à Exato. política que eles estão onde estão. A gente já não está tão melhor ou bom, pior. né? Se a gente não tivesse a política, a gente estaria pior. Então, é por isso que eu vou deixar a seguinte mensagem. Se a gente quer mudança, vamos arregaçar as mangas e vamos fazer. Você falou por isso que a gente tá onde está. Ruim com, pior sem, não é? Então, eu acho que para finalizar, a minha frase é: se a gente quer mudança, a gente tem que começar a nossa própria. Ora et labora. Ora e trabalhe, né? Faça. É isso. Então acho que é isso. Eu agradeço Bom, a sua disponibilidade. Desculpa ser meio assim em cima da hora, mas foi bom, foi interessante a conversa, viu? com certeza eu também já agradeço pela oportunidade. Espero que o pessoal que esteja assistindo até o final aqui goste, né? E é isso. Muito obrigado pela oportunidade aí. E é mais uma conversa mesmo, bater um papo, uma conversa descontraída, apesar que falar de política, né? Mas uma conversa mais paralela. Sim. E você vai ser o Sabinadas 3, que a gente tem o primeiro com o Ronaldo, depois o segundo com o Lorenzo. O Lorenzo vai sair ainda. Aí o seu. Muito obrigado então, viu? Eu que agradeço. Então até mais. Até. Confira já e garanta o seu exemplar de Fazendeiro do Universo, Poemas e Reflexões de Cauã Sabino, disponível em diversas plataformas.